Recentemente, eu conversava com uma aluna da DSA no podcast que nós temos aqui em nosso portal. Você encontra o link do podcast, inclusive, no menu superior, quando você efetua o login em nosso portal. E essa aluna está fazendo a formação arquiteto de dados aqui na DSA e nós conversávamos exatamente sobre o fato de que essa deve ser uma das carreiras com maior crescimento para os próximos anos. As carreiras de analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados já estão consolidadas no mercado. As empresas estão contratando o tempo inteiro, há uma demanda altíssima por essas profissões. A de arquiteto de dados é aquela que está agora começando a sua curva de demanda. Então, ao longo dos próximos anos, deve crescer bastante a busca das empresas por esse perfil profissional, o que é totalmente compreensível. Afinal de contas, a empresa precisa de analistas de dados para limpar os dados, processar, transformar. Precisa de cientistas de dados para construir os modelos preditivos, os modelos estatísticos, analisar os dados e entregar resultados. Precisa de um engenheiro de dados para montar a infraestrutura, o pipeline de uso dos dados. Mas quem vai pensar em tudo isso? Quem vai pensar em toda a arquitetura de uma solução de dados? Quem vai olhar para os dados de uma ponta a outra do processo? Porque esses perfis que eu mostrei para você nos vídeos anteriores são perfis bem específicos, especializados. Eles olham para uma parte do processo. Quem vai olhar para todo o processo? Exatamente o trabalho do arquiteto de dados. É por isso que essa carreira deve crescer bastante ao longo dos próximos anos. Vejamos quais são as atribuições. Colaborar com as equipes de TI e gestão para elaborar uma estratégia de dados que atenda os requisitos da empresa. Criar um inventário de dados necessários para implementar a arquitetura. Observe que, para montar um inventário de dados, a empresa tem que estar num nível alto de maturidade no uso de dados, ok? Empresas que estão começando ainda a conhecer os dados, a usar no dia a dia, sequer sabem do que se trata o inventário de dados. Então, para poder montar isso, é preciso um nível de maturidade. E é aí que entra exatamente o trabalho do arquiteto de dados. Pesquisar novas oportunidades de aquisição de dados, projetar jobs ETL e pipelines de dados. Aqui tem uma questão importante. Eu mostrei em um dos vídeos anteriores que o engenheiro de dados ele constrói, executa, mantém um job ETL ou um pipeline de dados, certo? Mas normalmente é o arquiteto de dados que vai projetar esse job, esse pipeline. Por quê? Porque o arquiteto de dados tem o conhecimento do todo. Ele olha para a solução compreendendo todo o processo. Então, fica muito mais fácil para o arquiteto de dados desenhar, construir, projetar o job, para que depois o engenheiro de dados possa implementar, executar, monitorar e assim por diante. Mas repito, para que isso aconteça, a empresa deve estar no nível já razoável de maturidade no uso de dados. Criar um fluxo de dados, pipeline, dentro da empresa. Desenvolver modelos de dados, dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados e assim por diante. Projetar, documentar, construir e implantar arquiteturas e aplicações de banco de dados, por exemplo, grandes bancos relacionais ou não relacionais, NoSQL. E aí, mais uma questão. O trabalho do arquiteto de dados é técnico ou não técnico? Bom, isso vai depender de cada empresa, ok? Tem empresas que acreditam que o arquiteto de dados deve colocar a mão na massa, o que, aliás, eu concordo também. Já para outras empresas, o arquiteto de dados é um profissional mais de planejamento. É um profissional que vai olhar para as soluções, vai pensar nas soluções, vai buscar informação de várias áreas diferentes, para então montar uma única arquitetura, uma única solução de dados. Depende de como cada empresa vai trabalhar. Aqui na DSA, nós optamos por trazer na formação arquiteto de dados material técnico, para que os alunos aprendam a implementar as soluções. Sabendo implementar tecnicamente a solução, fica muito mais fácil montar a arquitetura. Concorda comigo ou não? Porque se você não sabe tecnicamente como as coisas funcionam, você vai eventualmente escolher componentes da arquitetura, pedaços da arquitetura, talvez não sejam os ideais. Então aqui na DSA, o arquiteto de dados coloca a mão na massa, ele implementa todos os projetos. O que dentro da empresa talvez não seja necessário porque o engenheiro de dados pode executar esse trabalho. Mas vai depender de empresa para empresa. Projetar funcionalidades técnicas, por exemplo, escalabilidade, segurança, desempenho, recuperação de dados, confiabilidade, etc.
Implementar medidas para assegurar a precisão dos dados e acessibilidade. Aqui eu considero talvez uma das principais atribuições de um arquiteto de dados. Quem vai acessar os dados? Quem tem privilégio? Quem é o dono dos dados? Que área gera aqueles dados? No caso de uma dúvida ou de uma inconsistência, quem responde por isso? Tem que montar um documento que especifique todos esses detalhes. Criar procedimentos de gestão de metadados e compliance com GDPR e LGPD. Metadados, uma definição bem alto nível, significa dados sobre os dados. Vou te dar um exemplo. Imagine que você tem uma planilha Excel. É bem provável que você já tenha visto uma planilha Excel, certo? A planilha tem colunas. Cada coluna pode ter um título, não é isso? Então imagina, por exemplo, dados de salários de colaboradores. Tem lá uma coluna com o nome do colaborador, uma coluna com a matrícula do colaborador, uma coluna com o salário. O nome de cada coluna é um metadado. É um dado sobre o dado. O tipo de dado em cada coluna é um metadado. É um dado sobre o dado. Pois bem, os metadados vêm ganhando cada vez mais relevância no mercado de ciência de dados. Por quê? Porque com os metadados eu consigo gerenciar muito melhor os dados. Eu consigo fazer buscas pelos dados. Nós acabamos de dizer em vídeos anteriores que o volume de dados é gigantesco, certo? Eu preciso de formas de organizar, segmentar, buscar os dados. Fazemos isso por metadados. Na formação arquiteto de dados, inclusive, os alunos aprendem a criar um plano de metadados. E o compliance com GDPR e LGPD é fundamental. Não adianta só usar os dados, não é? Temos que estar de acordo com as leis vigentes em cada país. Recomendamos aqui na DSA a formação arquiteto de dados, aliás, uma das formações que fez maior sucesso aqui na DSA nos últimos tempos, porque não há nada parecido no mercado com aquilo que nós trouxemos, exatamente para que os alunos possam aprender como implementar arquiteturas de dados. Muito obrigado e até a próxima aula.